essa rádio. Eu creio que essa palavra vai de encontro ao seu coração. E eu quero também falar algo para você, que talvez você que esteja forte na sua igreja, firme, glória a Deus pela sua vida. Porém, eu tenho orado, pedindo para o Espírito Santo uma palavra que trouxesse para a rádio quando o Bruno me convidou. Como ele também tem esse costume, todos nós que temos intimidade com o Espírito Santo, nós temos esse hábito de pedir orientação do Espírito Santo para que conduza a palavra, que não venha ser palavra em vão, uma palavra que não tenha sentido, mas que uma palavra que venha a ter sentido. E uma palavra que ele me trouxe ao meu coração para compartilhar com você, só para aquelas pessoas que estão meio desanimadas na fé, estão fraquinhas em casa. Olha, eu quero te explicar uma coisa. Todo pastor ele recebe 3 ferramentas, irmão Bruno. 3 ferramentas. Você que está ouvindo, todo pastor recebe. Que é o cajado, a vara e o óleo. E hoje eu vim trazer o óleo para você. Para que serve o óleo? O óleo serve para curar feridas. Então eu vim trazer uma palavra hoje para curar feridas. Talvez você se afastou da sua igreja, do seu ministério. Está um tempo sem frequentar os cultos. E isso para nós que somos servos, somos pastores, nos preocupa muito. Porque uma ovelha quando começa a se afastar do rebanho, ela vira presa fácil de lobos, verdade, de devoradores, se machucam, ficam vulneráveis. E isso traz uma preocupação. Talvez você esteja escutando essa rádio, você esteja no seu carro, na sua casa, onde você estiver localizado. Talvez você esteja até desanimado, não está mais indo para os cultos, não está indo mais para as reuniões. Eu quero te contar um pouco da minha vida como pastor, mas antes de ser pastor também fui como qualquer outra pessoa antes de receber a chamada de Deus na minha vida. Como eu falei no início, eu nunca esperava, tinha um desejo de conhecer Jesus, mas quando Jesus me encontrou, queridos, foi no momento mais difícil da minha vida, foi no momento mais crítico. Quem era o pastor Roberto antes de ser pastor Roberto? Eu era um tocador de pagode, meu irmão Bruno. Tocava pagode nos mundão, gastava dinheiro com muitas coisas e não via meu dinheiro, tinha muitos instrumentos, sou músico, então eu gastava todo o meu dinheiro em bebidas, em álcool, era viciado, dependente de quinto de álcool, eu não poderia acordar de manhã sem tomar, eu não sei como é que se chama aqui no Rio Grande do Norte, eu sou de São Paulo. Então todo dia de manhã eu tomava a chamada farmácia, o capeta, que é a mistura de todas as bebidas. Todo dia de manhã eu tinha que tomar, senão eu ficava me tremendo, não conseguia me controlar o meu corpo, porque eu já estava num nível muito alto do vício da bebida, daí já estava passando por outras coisas piores. Então toda noitada que eu ia tocar, eu tinha que estar bêbado, então a minha curtição era beber, então todo o dinheiro que eu pegava era para curtição. Então quando eu e o Bruno começamos a conversar, eu me identifiquei muito com ele, porque nós saímos desse mundo. E eu me lembro uma vez, meu Bruno, que eu estava lá no condomínio onde minha mãe mora, e estava o dia voltado numa noitada, 3 noites sem passar em casa, 3 noites, alcoolizado, minha vida não estava muito boa. E eu me lembro que eu escutei bem no fundo, fui dormir, eu escutei no fundo um barulho de samba, eu fui descer, e era um grupo de samba evangélico. E eu vou te contar para vocês, sincero, os caras não tocavam bem, os caras tocavam mal, mas a letra era tão profunda que foi na minha alma. Aleluia. E eu comecei a chorar escutando as letras, e Deus começou a se revelar para mim naquele exato momento, Cristo começou a se revelar para mim. E eu pedi para o rapaz que hoje é pastor, na época ele é evangelista, Marcelo, eu posso tocar com vocês? Eu comecei a tocar com o irmão Bruno, eu até comecei a consertar as notas dos caras que estavam horrível. E eu me lembro que naquele exato momento o Espírito Santo já começou a trabalhar dentro do meu coração, e o Marcelo começou a falar toda a palavra para mim sobre a morte da cruz. Olha que eu fiz crisma, catecismo e não sabia nada disso. Ele começou a me falar tudo sobre o que Jesus fez, meu Deus, ele me evangelizou, e eu fiquei muito impactado por uma pessoa ter feito tantas coisas por mim e eu fazendo tanta besteira. E eu me lembro que isso foi em 1999, na virada do ano. Eita! Na virada do ano. E na virada do ano, geralmente a gente que é do mundão, a gente está fazendo tanta besteira. E eu falei, tudo que ele falou da obra, ele me evangelizou e eu decorei tudo. Eu fazia parte de um grupo de samba, irmão Bruno, que já estava com fama,
estava ganhando dinheiro, já estava indo para a gravadora, já conhecia todos os maiores grupos de samba famosos de São Paulo, já estava nesse nível já. E quando eu voltei para casa, eu saí do pátio do condomínio, eu voltei para casa, eu encontrei com meu irmão, que ele é percussionista da banda, ele era percussionista. Eu falei para ele tudo da obra de Jesus. Quando o Marcelo perguntou para mim se eu queria aceitar Jesus, no momento eu recusei. E tudo que ele falou para mim, eu falei para o meu irmão. Eu ainda não crente. Aí eu perguntei para o meu irmão, você quer aceitar Jesus? Para ver se esse negócio dava certo. Meu irmão aceitou Jesus, sendo que eu não era nem crente. Começou por aí a obra de Deus. E meu irmão começou a chorar, assim, eu quero esse Jesus que você está falando. Aí você, rapaz, e agora? Ele aceitou Jesus e eu não aceitei. Aí ele perguntou, mas você aceitou? Você, ainda não, estou testando Jesus na sua vida. Aleluia. E o meu irmão aceitou Jesus. À noite, Marcelo veio me buscar para ir para a igreja. Era uma virada do ano, era o culto de Santa Ceia e batismo. Aí eu falei, Marcelo, eu quero te falar uma coisa. Ele, que foi? Primeiro, quer dizer, duas coisas. Primeiro, meu irmão aceitou Jesus, que você me falou, eu falei para ele, ele quer aceitar de Jesus também. E segundo, também eu quero aceitar Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nesse exato momento com o Bruno, ele me pegou, me abraçou, nós rolamos no campo que tinha lá, ele chorando de alegria. Ele me levou para o culto, e no culto ele começou a explicar toda aquela parte eclesiástica de um culto, como é que funciona, tudo. E nas igrejas batistas não só as igrejas, tem algumas igrejas que tem aquele negócio, culto preparativo para a pessoa se batizar. E ia ter batismo na virada do ano. Eu olhei para o Marcelo, o que é aquilo ali? Assim, Roberto, aquilo ali é um batismo. Mas por que isso era um batismo? Porque todas aquelas pessoas que estão confirmando a sua fé em Jesus. Eu olhei para ele assim, Marcelo, eu aceitei Jesus, não aceitei. Assim, eu não tenho dúvida do que eu quero. Eu não tenho dúvida. Fala para o pastor lá que eu quero me batizar. Roberto, tem que ter um preparatório, uma aula, assim. Eu sei o que eu quero. Fala para ele, se o pastor não me batizar, eu vou me jogar naquela piscina. Eu quero me batizar. Marcelo foi correndo falar com o pastor, o rapaz ele quer se batizar, ele tem convicção, me chamou no canto, o pastor deu uma risada para mim, olhou para mim, eu falei assim, pastor, eu quero me batizar, se o senhor não me batizar, eu vou me jogar, porque eu sei o que eu quero, eu sei de onde eu estou saindo. Aleluia. Eu sei o que eu quero. O pastor na hora exatamente correu atrás de uma bata para mim, conseguiram, na hora que eu desci, foi já na virada, já escutando os fogos, eu coloquei a mão assim, né, que a gente faz, né, aquele gesto. Eu falei uma palavra, você que está ouvindo, escute o que eu estou dizendo. Deus, eu sei de onde que o Senhor está me tirando. Eu sei o que eu passei, eu sei o que eu comi, já dormi na rua. E eu quero dizer uma coisa, eu sei que muitos envergonham o teu nome. Eu presencio isso, mas eu quero dizer algo para o Senhor. Eu nunca vou me desviar da tua palavra. E eu vou honrar, por onde eu estiver, eu vou honrar o teu nome. E nesse exato momento que o pastor me batizou, eu voltei. Aleluia. Quando eu voltei uma nova pessoa, algo tomou conta do meu corpo tão forte. Virada do ano, fui para casa. Meu Deus do céu. Cheguei em casa, eu olhei para no apartamento da minha mãe, não tinha ninguém, foi todo comemorar as festas, né, de final de ano, e eu assim, meu Deus, o que crente faz? Será que crente passa a televisão, desligar a televisão? Eu fiquei desesperado, não sabia o que fazer. Mas dentro do meu coração, uma alegria de ter feito uma coisa certa. Uma coisa certa. Querido, você que está ouvindo aí, e nessa mesma noite Deus me deu um livramento, irmão Bruno. Eu poderia estar preso ou morto. Que naquela noite do batismo, o meu primo foi lá na igreja me buscar. Ele foi me buscar. Eles foram num carro, na época era um Vectra. Foram me buscar, vai sair num rolê, que falava na linguagem num rolê. Eu falei assim, não, que eu vou me batizar. Eu tinha convicção daquilo que estava no meu coração, uma convicção certa que eu estava fazendo. Eu falei assim, eu não vou voltar, independente de químico de álcool. Meu primo foi embora, no outro dia de manhã minha mãe ligou para mim, você está onde? Eu estou em casa. O seu primo acabou de ser preso. Eu, como assim? Ele foi lá na igreja me chamar, assim, aquele carro que ele estava, era um carro roubado de uma advogada, de um juiz. E a polícia militar pegaram eles, foram todo mundo preso. Era para estar junto deles. E eu não estava, porque é uma convicção dentro do meu coração de servir a Jesus Cristo entrou de uma forma absurda. Aleluia. Eu quero que você entenda que está ouvindo. Tem um texto que eu quero ler com você, compartilhar com você, de Hebreus 10.
10:25, diz assim: não abandonemos as tradições de reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemos uns aos outros, tanto mais quando vedes que o dia que está se aproximando. Bom, até aqui. Eu compartilhei com vocês um pouco da minha vida, como Deus, como eu saí desse mundo. Para você ter ideia, Deus levou tão a sério aquela palavra que eu falei em 1999. Deus levou tão a sério que hoje eu sou pastor de um ministério. Pela graça e misericórdia de Deus, nós hoje temos lá mais ou menos 230 pessoas, 250 pessoas que congregam com a gente. Fora das igrejas que estão nascendo, junto com o nosso líder. Deus tem nos abençoado muito por causa de uma palavra, de uma decisão. Eu quero fortalecer a sua fé. Talvez você entrou dentro de uma igreja, se entristeceu por alguma situação. Talvez você pode ter aquele argumento: poxa, por que tanta gente está se desviando, se enfraquecendo? Deixa eu falar para você. Muitas pessoas ainda não conheceram Jesus verdadeiramente. Uma coisa é você ouvir falar de Jesus, outra coisa é você conhecer Ele. Verdade. Eu, naquele tempo, eu ouvia falar de Jesus, mas não conhecia Ele. O Marcelo, o que ele fez? Ele foi um canal do Espírito Santo para eu conhecer Jesus. Eu só ouvia falar de Jesus. A partir do momento que ele me apresentou Jesus, a minha vida mudou completamente. Agora, querido, dentro de uma igreja, todos nós temos as nossas diferenças. Entenda isso no seu coração. Ninguém é perfeito, o único perfeito é Jesus. Então, dentro de uma igreja, você vai ver dificuldade, você vai ver pessoas que têm dificuldade, né? Então, se você entrar dentro de uma igreja para ficar olhando, observando a dificuldade, você não vai se permanecer firme na fé. Quando nós estamos dentro de uma igreja, nós temos que olhar para Cristo, Jesus. Ele que nós temos que olhar. Então, a partir do momento que eu saí desse mundo, eu aceitei Jesus, eu entrei dentro de um ministério, dentro de uma igreja, querido, os meus olhos estavam voltados para Jesus. Eu vou te contar uma coisa: eu mergulhei de cabeça na palavra, eu mergulhei de cabeça em oração, eu mergulhei de cabeça em conhecê-lo mais ainda, porque a minha alma, o meu corpo estava sedento. Antigamente, quando eu não conhecia Jesus, eu buscava preencher, tanto eu como o Bruno, com porcarias. E depois que tudo isso passava os efeitos, existia um vazio em nossos corações, absurdo, um buraco. Então, eu não queria mais ter esse buraco, e só como esse buraco preencheu através de Jesus. Mas muitas pessoas, irmão Bruno, ainda estão dentro da igreja ainda com buracos abertos. Verdade. Estão dentro da igreja com buracos abertos. Por quê? Os seus olhos, os seus corações estão focados em homens. Estão focados em pessoas, estão focados em situações, estão focados na metodologia como a igreja dirige o ministério, estão focados nisso, não estão focados em se aprofundar na palavra, como nós dois se aprofundamos. Gente, eu olho o irmão Bruno, nós se identificamos muito, tá? Aqui o irmão Diel. Nós sabemos de onde que Deus nos tirou. Verdade. Nós sabemos de onde que Ele nos tirou. E toda vez, com certeza ele vai concordar comigo, toda vez o Espírito Santo nos faz lembrar que Ele nos tirou de trás de uma malhada, um lamaçal. A gente tem motivo hoje de glorificar a Deus todo o santo dia, porque nós era para estar morto. A gente era para estar morto. Ele contando o testemunho dele, assim, meu Deus do céu. A gente era para estar hoje morto. Mas pela graça de Jesus nos resgatou. Aleluia. Então, o fôlego de vida que existe nos meus pulmões, no pulmão do irmão Bruno aqui da Diel, hoje serve para glorificar o nome de Deus. Não tenho nenhum motivo, querido, eu só tenho motivo de agradecer, ser grato a Deus todo santo dia. Irmão Bruno, por mais que exista enfermidade, eu já passei por muitas situações, eu nunca deixei de pregar a palavra de Deus. Eu nunca deixei de pregar, já tive dor de cabeça, quem é que não tem? Já tive problemas renais, com sonda. Os discípulos da Igreja do Caminho sabem, com sonda muitas vezes eu preguei. Aleluia. Na igreja com sonda, quando descia sangrando. O pessoal, pastor, assim, eu não vou deixar de pregar, porque eu sei de onde que Cristo me tirou. Ele passou muitas dores na cruz do Calvário. Eu não tenho direito de negar a pregação. A minha boca ainda está saudável. Então, quando existir fôlego de vida, estarei pregando a palavra de Deus. Independente, custe o que custar, eu vou estar pregando. 2 cirurgias passei. A última foi muito complicada, que quase que eu fui arrebatado. Mas
Deus me deu a segunda chance. Então eu não tenho o direito de ficar em casa por causa de uma dorzinha, por causa daquilo. Houve uma pandemia, todo mundo parou. Nós não paramos de pregar o Evangelho. Não paramos, em tempo de pandemia, continuamos a pregar o Evangelho. Querido, muitas pessoas deixaram de ir para a igreja, se afastaram. Não estamos criticando a sua atitude, mas nós estamos aqui cobrando uma postura sua. Que tipo de Evangelho que você está vivendo e pregando? Que tipo de Evangelho que nós estamos vivendo? Nós estamos em pleno século XXI. Precisamos ser mais ousados com a pregação do Evangelho. Precisamos ser mais ousados, querido. Pode vir doença, pode ser o que for, a gente não vamos parar. Não vamos parar de pregar o Evangelho, não vamos pregar de anunciar as boas novas do Senhor. Independente de placa de igreja, o que eu estou colocando aqui em mesa, e estou colocando aqui para você, independente de placa de igreja. O irmão Bruno que está aqui é de outro ministério, eu conheço o pastor dele, nós temos uma aliança muito grande. Tanto o pastor Sagai, todos os outros pastores que nós conhecemos, nós não estamos colocando em pauta a placa de igreja, estamos colocando em pauta a nossa fé em Cristo Jesus. Nós estamos colocando em pauta aqui a nossa fé, independente de igreja que nós somos, nós estamos colocando em pauta a nossa fé aqui, querido. Então, a palavra fala, não abandone a tradição de reunirmos como igreja. Querido, não deixa de ir para a igreja por causa de situações. Ore. Eu tenho um hábito, irmão Bruno, lá no ministério, que eu falo muito para a minha liderança, para a equipe que temos lá, e nós não somos dignos de falar mal de nenhum líder, de nenhum pastor, independente de se ele fez errado, quem vai tratar é Deus. Não temos direito. Vamos orar, apresentar diante de Deus, porque essa é a nossa missão. E às vezes o diabo nos desfoca com picuinhas, com situações, com aquilo aí, e nós desfocamos do propósito original de pregar o Evangelho, do ID, que é aquilo que o Senhor nos proporcionou a fazer. Então, querido, eu compartilhei com você um pouco da minha história. Por que eu compartilhei? Que devido às situações que eu passei, até chegar onde eu cheguei, eu passei por várias situações, por várias dificuldades. Eu quero lembrar uma coisa para você. Davi foi ungido rei ainda novo. Mas até ele chegar ao reinado, teve uma longa jornada para ele. E essa jornada para ele não foi fácil. Então, as dificuldades que você esteja passando, ou está passando nesse exato momento, está te forjando para aquilo que Deus te preparou. Então, para chegar aonde eu cheguei, que foi pela graça de Deus, onde o Bruno chegou pela graça de Deus, pelo irmão Diel, por nós líderes que estamos passando aqui, ministrando a sua vida aqui, todos nós passamos por uma jornada muito grande, árdua, e às vezes nós até passamos ainda. Deus, essa jornada significa que Deus está nos preparando, nos forjando. E querido, eu vou dizer uma coisa, é muito bom ser tratado por Deus. É muito bom que Ele pega você e coloca no momento de intimidade com Ele. Então, em todo momento que você estiver passando, glorifique o nome de Deus, exalte o nome dEle, sabe? Isso vai te fortalecer de uma forma poderosa. Agora, você que está em casa aí, talvez você parou de ir para a igreja. Querido, volte. Procure seu pastor. Vá atrás dele. Pastor, eu me afastei, estou cansado. Foi isso. Fale, expõe o que está passando. E eu te garanto uma coisa, Ele vai derramar óleo sobre a sua vida. Ele vai derramar óleo. Deus levantou esse homem para cuidar de você. Então não se afaste por situações que aconteceram, por situações que estejam acontecendo. Abra o teu coração para o teu pastor, para a tua pastora, abra o seu coração e eu te garanto uma coisa, o óleo será derramado sobre a sua vida. Por que eu estou falando para você, querido? Por uma coisa, porque quem conhece Jesus, irmão Bruno, é uma pessoa indesviável. Porque muitas pessoas perguntam, irmão Bruno, por que tantas pessoas se afastam da igreja? Porque o coração está focado em homens. Porque, irmão Bruno, quando o nosso coração está focado em Cristo, pode vir por que for, não desviamos nunca. Somos pessoas indesviáveis, porque o nosso coração está com Cristo. Querido, quando eu vou contar uma experiência que eu tive agora, quando eu vim para a rádio. Todos nós sabemos que está um tempo meio neblinoso, chovendo, né? Eu poderia estar em casa agora, chovendo, nós praticamente viemos de moto, não foi? Eu assim, meu Deus, tanto tempo que o irmão Bruno me convidou, estava tudo estiado, um tempo bom, e justo no dia que eu confirmei a palavra, caiu um toró desse, Jesus. Aleluia. O Senhor está me testando mesmo.
Assim, vamos porque nós temos uma missão. Deus tem um propósito hoje. Deus entregou uma palavra de fortalecimento ao seu coração. Querido, eu estou falando isso para você para fortalecer a sua fé. Diminua mais sua murmuração, diminua mais o questionamento, diminua mais. Aplique mais seu coração em trabalhar na obra, ajudar os irmãos, compartilhar o seu coração com o seu pastor, porque se você soubesse como andar no outro lado das trevas, você saberia muito bem o que eu estou falando. Talvez você até saiba, mas entregue o seu coração verdadeiramente para o Senhor Jesus. Deixa Ele conduzir o seu coração. Não deixa se levar por situações, por comentários, mas fortaleça o seu coração em Cristo Jesus. Eu conheci a Jesus em 1999. De lá para cá, irmão Bruno, nunca me desviei. Aleluia. Nunca me afastei. Ah, pastor, mas nunca pensou em desistir? Sim, já pensou, passou várias vezes. Já passou desânimo. Quem que não passa? Já passou desânimo, passa isso, passa aquilo outro. Mas toda vez quando eu olho para a cruz, me fortaleço de volta. Quando eu lembro que Cristo fez por mim, me fortalece de volta. O que Ele fez por mim, eu não tenho direito de falar não para Ele. Eu só faço chorar. O Senhor me renova e Ele me renova. A cada manhã Ele me renova. A cada manhã. Eu quero dizer uma coisa para você. Antes de conhecer Jesus, irmão Bruno, eu não tinha nenhuma esperança de ter uma família. Eu não tinha. A minha esperança era a morte. Essa era a minha esperança. Jesus preparou para mim o melhor casamento, uma esposa linda, 2 filhos, Raquel e Emanuel. Deus mudou a minha sorte. Sair de São Paulo, eu fui o primeiro a me converter na minha família. Quando eu me converti, você foi o segundo? Sim. E quando eu me converti, e aconteceu algo muito chato. Além da minha mãe, eu esperava a minha mãe me aceitar de braços abertos. Eu fui expulso da minha casa. Eu tive de sair com uma mala, uma bolsa, e não tinha para onde ir. A minha família toda me negou. Fui embora, fui atrás do meu pastor, e ele derramou óleo sobre a minha vida. Ele era dono de uma loja de música, e eu comecei a dormir na loja de música, pegava as capas de instrumento e dormia. E o que eu fazia? Eu poderia muito bem questionar Deus por essa situação. Poxa, eu aceitei Jesus agora, e essa situação que eu me encontro, eu poderia murmurar, poderia chutar o pau da barraca, desculpa a expressão, mas o que eu fiz? Eu dobrei meu joelho e comecei a conversar com Deus do meu jeito. Na época eu estava aprendendo ainda, e comecei a conversar com o Senhor. Passou anos e anos, e a moça que ia às vezes na loja de música, eu trabalhava de manhã e à noite não tinha muito que me alimentar. A moça que trazia comida para mim, hoje é minha esposa. Depois de anos, já concluindo, depois de anos se passou, voltei para São Paulo, a minha família me recebeu de braços abertos. Hoje tenho tio, tia, parentes, irmãos, tudo. A metade das pessoas são pastores, líderes, mas tudo começou por uma decisão. Então você que está escutando, tome uma decisão de mudança radical. Sirva o Senhor de todo o coração. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Uma palavra de encorajamento, de fortalecimento para o seu coração.